Hoje é dia de falar de uma das séries mais fascinantes da Vertigo Comics, que teve 3 ótimos artistas envolvidos: o roteirista e criador Brian Azzarello, o desenhista argentino Eduardo Risso e o artista estadunidense Dave Johnson. Sim, vamos falar de 100 Balas. Fala, observadores! Em 1993, a produtora e editora Karen Berger já tinha uma trajetória de sucesso no seu currículo, participando de grandes sucessos da DC Comics, como a Saga do Monstro do Pântano pelas mãos de Alan Moore, The Sandman, de Neil Gaiman e A Ametista, a Princesa do Mundo de Cristal, de Dan Mishkin e Anne Coulon, cujo vídeo eu vou colocar aqui em cima no card e para que vocês possam assistir caso desejem. Também vou botar no final do vídeo. Então, em 1993, com a intenção de criar edições para o mercado diferenciado, conseguiu o aval do editor executivo Paul Levitz e da presidente da DC Comics, Janet Kahn, para criar o selo Vertigo Comics. Logo, as séries mensais já estabelecidas, como a Saga do Monstro do Pântano, The Sandman, Hellblazer, de Jamie Delano e Homem-Animal e Patrulha do Destino, do tão conceituado Grant Morrison, que eu não gosto tanto assim, migraram para o selo. Junto a elas, títulos como Chad, o Homem Imutável, personagem de Steve Ditko, reescrito por Pete Milligan, e as minisséries precursoras dos Livros da Magia e Orquídea Negra, ambas de Gaiman, definiram o tom do que seria o selo Vertigo Comics. Isso motivou novas histórias bem mais independentes, fugindo dos personagens, sendo remodelados somente. Com isso, em 1994, Grant Morrison lançou o psicodélico Os Invisíveis, e logo em 1995 veio Preacher, de Garth Ennis e Steve Dillon, com capas de Glenn Fabry, que foram sucesso da editora em definitivo. Então, o escritor Brian Azzarello decidiu embarcar nessa e, em 1999, trouxe os quadrinhos 100 Balas, que contava com a arte do argentino Eduardo Risso e capas do artista Dave Johnson. A história tinha uma premissa mais interessante das quais eu já li. Um agente chamado Graves procura uma pessoa e fornece a ela uma mala com uma pistola 45 automática com 100 balas não rastreáveis e, junto desta mala, vinha um arquivo de pessoa que havia ou traído ou feito mal àquele que recebia a mala, mostrando a possibilidade de vingança ou não, ficando para a pessoa decidir. Sinceramente, para mim, é genial. Quando vamos desenvolvendo a leitura, percebemos que as escolhas não são aleatórias e elas têm um objetivo, pois Graves lidera o grupo conhecido como Minutemen. E aqui a gente vai entrar um pouquinho no contexto histórico que a gente precisa, pois o termo Minutemen, que já vimos sendo usado por Alan Moore em Watchmen, vem de muito antes disso. Na verdade, era um termo ligado a um grupo miliciano da Nova Inglaterra durante a Guerra Revolucionária dos Estados Unidos da América, que aconteceram entre 1775 e 1783. Eles eram conhecidos assim, pois estavam sempre prontos para lutar a 1 minuto de aviso, sendo uma resposta rápida das colônias contra as forças britânicas. Ao fim da guerra e a conquista das colônias, os Minutemen foram reverenciados como um verdadeiro símbolo de patriotismo, mobilização social e disposição de um cidadão comum de lutar para defender a sua liberdade. Já os Minutemen de 100 Balas funcionam mais como, uma força secreta de elite servindo ao cartel,
um grupo de 13 famílias que busca manter a ordem das coisas através de suas casas. Os Minutemen são o que mantém essa família em paz. Em geral, os Minutemen são formados por 7 homens brancos, sendo liderados por um agente que, no caso da história, é Philip Graves. O lance é que o cabeça da mesa das 13 famílias, Augustus Medici, acredita que o cartel pode se reestruturar e que os Minutemen caíram em desuso. E por causa disso, decide caçá-los e eliminá-los, colocando um ex-Minuteman, Joseph Shepherd, como senhor da guerra. O lance é que Shepherd, como eu disse, é um ex-Minuteman e com isso, fiel totalmente a Graves, ajudando a selecionar novos membros do grupo e despertar aqueles que ficaram inertes após o atentado a eles em Atlantic City. À medida que vamos lendo a história, conhecemos esses Minutemen inertes e aqueles que não ficaram, como o psicopata havaiano Lono. Vamos lá. Lono, cujo codinome é o Cão, é o retrato do que há de pior em um ser humano. Ele é uma força bruta ambulante, sem um mínimo de remorso de suas atitudes. Violenta mulheres, agride pessoas de forma extremamente brutal e age como se fosse algo simplesmente rotineiro na vida dele. Parte do seu cotidiano, somente pensando se vai ter ou não lucro no final de tudo. Com exceção da violência sexual gratuita de Lono, os demais Minutemen são bem determinados e vão despertando no transcorrer da história, como eu disse, graças a uma palavra: Croatois. A palavra tem um significado histórico também, pois, na história de Azarelo, as 13 famílias queriam tomar o poder desde que a colônia de Roanoke havia sido estabelecida na ilha, que fica onde hoje é o estado da Carolina do Norte. O cartel desejava se desvencilhar totalmente do Velho Mundo e exigiu as colônias aos britânicos. E quando a rainha Elizabeth Tudor recusou, eles mandaram os Minutemen eliminar toda a colônia, deixando um recado e uma só palavra: Croatois, que significa isso nos pertence, e serviria no futuro como uma palavra gatilho para despertar os Minutemen inativos. Com isso, no transcorrer da história, vemos Victor Ray, a chuva, que é despertado por Graves enquanto caminhava na rua. Cole Burns, o lobo, que trabalhava como um sorveteiro e foi despertado por um drogado que estava sendo torturado por um chefe do tráfico de cigarro ilegal dos Estados Unidos. Também temos Willie Times, ou Willie Timms, o batedor, trabalhava como um atendente de posto de gasolina. Terminou ajudando Shepherd em uma missão em Juarez e depois vai parar em Nova Orleans, quando é despertado pelo trompetista Gabe, enquanto este cantava uma música a pedido de Graves. Milo Garrett, o bastardo, trabalhava como detetive particular quando é envolvido em um caso no íntimo do cartel, chegando a se envolver com a chefe da casa Dietrich, Megan. Milo é despertado ao ler na moldura do quadro La Morte di Cesare, onde as 3 famílias são representadas como figuras renascentistas pintadas por Veronese. Não há nenhum Veronese pintor de verdade. Ele volta a ser um Minuteman. Na moldura estava a palavra gatilho. Então, daí, o caso de Milo se torna o mais grave, pois ele rejeita sua antiga vida, e isso o confunde. Nesse meio tempo, ele entra em conflito com Lono, que termina tirando sua vida sem saber que enfrentava seu antigo colega dos Minutemen.
pois em toda a história, Milo está com o rosto totalmente enfaixado devido a um acidente de carro. Jack Dow, o monstro, era um viciado em heroína e metanfetamina. Ele e seu companheiro em vício, Mickey, terminam visitando podemos chamar de zoológico, um zoológico clandestino, onde Jack ganha uma cicatriz de um tigre. Depois de se livrar do vício, Jack se torna um lutador de arenas e desperta ao ler a palavra gatilho tatuada no abdômen de Lono. E por fim, Remy Rom, o santo, que trabalhava como entregador de carnes e, após ver a palavra gatilho escrita no capô de um carro, se torna um outro psicopata, bem ao nível de Lono, sentindo satisfação em tirar a vida de crianças também. Mesmo que vejamos os 7 Minutemen agindo, Graves queria outros nos seus lugares, pois Lono havia sido aposentado do cargo e Milo terminou sendo assassinado por Lono. Com isso, temos a jovem Isabella Dizzy Cordova, adoro ela, que era uma presa e, após ser libertada, recebe a visita de Graves, vingando o assassinato de seu marido e também do seu filho. Antes de eu continuar, preciso pedir a vocês que, por favor, deem um like aí no vídeo, caso estejam gostando, pois ajuda muito o canal. O algoritmo do YouTube entende isso. Mas caso não goste, tudo bem, pode dar um dislike, não tem problema nenhum, vale pelo feedback. Também, se estiverem gostando, eu vou pedindo logo para vocês, se inscrevam aqui embaixo no canal e não esqueçam de dar o peteleco na sinetinha para receber as comunicações dos vídeos que eu posto aqui. Bem, continuando, Dizzy recebe e participa de várias missões, principalmente ao lado de Shepard, até que este menciona a palavra gatilho e Dizzy termina tirando a sua vida. Outro é o jovem Louis Luke Hughes, filho do velho Kurt Hughes, um homem negro que Graves desejava que entrasse nos Minutemen, mas o cartel recusou por causa do racismo dentro da organização. Bem, Luke recebe a pistola para tirar a vida do pai, mas como poderia ser feito, ele recusa e ajuda Kurtz em seus trabalhos. Enquanto tentava vingar a morte de Kurtz, Luke termina usando uma garrafa para tirar a vida da guarda-costas de um mafioso e, por causa disso, como ele não usou a pistola, ele termina preso. E na prisão é treinado por Lono, que também havia sido preso, e quando ambos saem, se tornam companheiros de missões pelo cartel. Pois, após a morte de Shepard, Lono se torna o novo chefe de guerra do grupo. Sem balas, não é uma história que vocês vão acompanhar vamos botar linear, como eu tentei desenhar aqui. Pelo contrário, ela é recheada de nuances e acontecimentos que vão se consolidando no transcorrer da história. Desde o incidente em Atlantic City até o derradeiro fim, tudo que está simplesmente interligado e conectado. Existem várias reviravoltas e situações que deixam a história ainda mais interessante. Com um clima urbano e neo-noir, sem balas, é uma história simplesmente maestral. Percebemos que cada um dos escolhidos de Graves poderia ou se tornariam um membro dos Minutemen, mas muitos terminam sendo inocentes ou autodestrutivos. E, quando falo de neo-noir, nenhuma outra parte da história é mais emblemática e digna desse título como a história de Milo Garrett. O estilo de narrativa, misturando com tons de sombra e decadência do personagem de Milo, são assim os pontos centrais dessa história. E quando falamos de tons, não é nada mais enriquecedor do que a arte de Eduardo Isso em todo o transcorrer dessa história. Isso define tons e sobretons, define um ambiente urbano que viajamos no transcorrer das
sem edições de 100 balas. Ele torna reconhecível onde cada personagem está, sem a gente precisar que seja mencionado o local. Você sabe quando eles estão na ensolarada Califórnia ou nos desertos do Novo México. Reconhecemos os ambientes urbanos e frios de Nova York e de Chicago. E, juntando a isso, temos as capas fabulosas de Dave Johnson, que nos mostra o quanto elas são extremamente importantes para conhecermos o que acontecerá e cada história se centralizará, sem dar nenhum spoiler, como eu tentei fazer aqui hoje. Assim, eu fiquei em dúvida, mas acredito que Johnson foi o criador do emblema das 13 famílias do cartel. Uma mão com o número romano 13 na palma e com uma coroa de louros cercando-a. Buscando tentar entender o símbolo do cartel, descobri que as 23 folhas que compõem a coroa podem remeter aos 23 apunhaladas que César recebeu do Senado romano. Já a mão com o número 13 romano no centro representaria a união dos 13 ambiciosos grupos que desejam um território e começaram com o massacre de uma ilha distinta. Uma outra coisa importante é que a história não é centralizada somente no que vemos na história. Podemos ter ramos e percepções totalmente distintas. Por exemplo, enquanto vemos Benedito Medici e Sr. Shepard conversando em um parque, temos um conflito de traficantes ocorrendo no mesmo local, com um fim simplesmente avassalador. E já que estamos falando de história várias vezes, o sobrenome Medici nos leva a uma das famílias mais influentes das colônias italianas, principalmente no século XV, chegando a influenciar na escolha dos papas até. 100 balas é uma história simplesmente riquíssima. Eu poderia falar sobre cada edição que, de todas as formas, dariam vídeos com grandes detalhes e explicações simplesmente fantásticas. Eu poderia entrar em detalhes sobre a brutalidade de Lono, que chegou até ganhar uma minissérie posterior de redenção, com o título Irmão Lono, também nas mãos de Azzarello, Risso e Johnson. Poderia falar da decupagem de racismo estrutural e, por vezes, velado, que é mostrado quando falamos de Kurtz e Luke Hughes, das formas abjetas que fazem referências a termos como bicho, viado, entre tantos outros. Essa riqueza de detalhes faz de 100 balas um grande estudo social e de dinamismo dos quadrinhos. Acredito que, em 1993, Karen Berger criou o selo Vertigo Comics. Era esse tipo de material que ela desejava. Um material que pode criticar e, ao mesmo tempo, fazer você viajar no enredo. Quando vemos Azzarello se aventurando em outros enredos e tentando resgatar essa dinâmica de 100 balas, percebemos que o que ele construiu é simplesmente único, que não cabe em nenhum outro lugar que não seja em 100 balas. E eu tive simplesmente a honra e o grandioso prazer de conhecer Eduardo Risso e Dave Johnson durante o Festival Internacional de Quadrinhos de 2013. E uma das coisas que me deixou mais interessado foi que, quando o Risso disse em uma entrevista que ele deu para todos lá no evento, que ele adoraria usar o ambiente urbano brasileiro para criar uma história para 100 balas. Bem, ao final da história, além de Lono, vários outros personagens continuaram vivos. Não vou falar muito para, como eu falei aqui, não dar spoilers. Quem sabe
um dia Azarello, Reese e Johnson se juntem novamente e tragam alguns dos Minutemen para nossa terra brasileira, por que não? E vejamos a riqueza desses três homens interpretando isso, sem balas, aqui no Brasil. E eu vou finalizando o vídeo aqui, eu vou procurar para vocês, eu tenho certeza que ainda está à venda, as edições encadernadas da Panini Comics, lá de 100 balas, eu vou colocar aqui embaixo, caminho para vocês, no comentário fixo e também na descrição do vídeo, para vocês adquirirem essa história maravilhosa. É simplesmente divina, é digna. Eu queria ter falado antes de 100 balas aqui para vocês, o vídeo ficou grande porque eu precisava falar dessa revista. Essa série de quadrinhos é uma das coisas mais belas e mais maravilhosas. Eu não falei aqui muito de Irmão Lono, quem sabe um dia eu volto e falo particularmente de Irmão Lono somente para a gente falar sobre ele. Mas é muito bom ler, sem balas. É simplesmente fantástico, é simplesmente maravilhoso. Todos que gostam de quadrinhos de verdade deveriam ler, sem tirar nem pôr. E eu vou finalizando o vídeo aqui. Agradeço a todos que assistiram ao vídeo. Eu agradeço a todos porque eu mudei, como vocês viram que eu mudei aqui um pouquinho. Eu agradeço a todos. Gostaria que, se gostaram do vídeo, deixe o like aí. Se não gostaram do vídeo, pode dar o dislike, aquele feedback que entra aqui. Outra coisa que eu peço aqui aos meus observadores, peço também para vocês, faz um grande favorzão para mim aqui embaixo. Comenta aqui embaixo. Fala aqui embaixo se já leram Sem Balas, se não leram Sem Balas, o que acho de Sem Balas, o que acho dessa ideia de Risso fazer uma arte explanando o Brasil em seus desenhos. Ia ser maravilhoso, ia ser lindo demais. Principalmente em Belo Horizonte, que foi onde ele foi, que ele ficou impressionado com os detalhes dos grafites nos andares superiores, que ele nunca tinha visto em lugar nenhum aquilo. Então eu já peço para vocês, comenta aqui embaixo, fala aqui embaixo. Outra coisa que eu peço para meus observadores, peço também para vocês, faz um grande favorzão para mim, compartilhe o vídeo, joga esse vídeo para frente para trazer mais pessoas aqui ao Velho na Torre. E coloquei no começo, pedi no meio, peço agora aqui para vocês, faz um grande favorzão para mim, tem um botãozinho aqui embaixo de inscreva-se, clica nesse botão de inscreva-se e não esquece, nunca mesmo, do peteleco na sinetinha para estar recebendo as comunicações dos vídeos que eu posto aqui. Às sextas-feiras, às 17h30. O Velho na Torre vai ficando nessa. Muito obrigado a todos vocês. Até mais. Fui.